Shalom pessoal, graça e paz a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva. Semana 8, dia 50 de leitura, Atos 27 e 28. Hoje chegamos ao final, encerramos o livro de Atos. Oh, glória a Deus! E depois disso teremos o resumo, desses blocos de livro de Atos. Eu fiz de propósito para terminar primeiro, para poder falar junto desses blocos, e também porque passei por uma forte gripe que me trouxe muita tosse, um pouco de extensão de voz e a garganta irritada, então não podia fazer o resumo nesse final de semana como eu faço de hábito. Então, Deus falou ao meu coração para estar fazendo ao final desse bloco de Atos 27 e 28. Então, hoje encerramos o livro de Atos, meus irmãos. Hoje vamos ver nesses dois capítulos 27 e 28, o naufrágio de Paulo. Vamos ver também a fidelidade de Deus na tempestade e a chegada a Roma. Também vamos ver o evangelho avançando até o centro do império. Glória a Deus! Já vai compartilhar esses vídeos com seus amigos e deixar seu like, sua curtida e seu comentário, seu pedido de oração, e me ajuda a levar a palavra de Deus para outras vidas. Irmãos, este não é apenas o fim de um livro, é o começo da expansão mundial da igreja. Amém? Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, se hoje enfrentamos tempestade, nós te pedimos, Pai, com todo o temor no nosso coração, que nos ensina a confiar como Paulo confiou. Pai querido, que a nossa fé, Senhor, que a nossa fé não afunde quando o vento sopra, e que a nossa esperança não quebre quando o navio balança. Pai querido, fala conosco através dessa palavra. Convidamos o Espírito Santo que nos trará discernimento e direcionamento. Nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, em Atos 27, nós vamos ver a tempestade. O navio entra em crise, porque teve forte vento, e teve medo também, teve desespero. E o versículo-chave está lá em Atos 27, 25, que fala: creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. Glória a Deus. A palavra-chave é confiança, gente. Jesus aqui, ele é revelado como o Senhor da tempestade. Por isso que nós devemos clamar a Ele quando passamos pela tempestade. E qual é a aplicação que podemos tirar dessa leitura do Atos 27? É que tempestades não anulam promessas de Deus, pessoal. Atos 28, o Evangelho em Roma. Paulo chega a Roma e mesmo preso, ele continua pregando. Versículo-chave em Atos 28, 31, que fala: pregando o reino de Deus e sem impedimento algum. Glória a Deus. Palavra-chave: avanço. E Jesus é revelado como rei cujo reino não pode ser impedido. Aleluia. E a aplicação desse capítulo 28 é que nada pode parar o plano de Deus. Pegou a chave? Pode escrever no comentário. Nada pode parar o plano do nosso Deus. Vamos para a nossa leitura. Capítulo de Atos 27. Paulo enviado para a Itália. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidon, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência.
Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mira, na Lícia. Achando ali o centurião, o navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, pelo do qual estava a cidade de Laceia. Os perigos da viagem. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia no jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser o porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, e custo conseguimos recolher o bote. E, levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio e, temente que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta do dia seguinte, já aliviavam o navio. E, ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E, não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grandes tempestades. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente um navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças diante de César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. O naufrágio. Quando chegou a 14ª noite,
sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático. Por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra e, lançando prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e, depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma escada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alcançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Perdão. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Aleluia. Atos capítulo 28. A ilha de Malta. Uma vez inteira, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil do fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Públio
hospeda a Paulo. Públio hospeda a Paulo. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre. O pai de Públio, Paulo, foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. A continuação da viagem. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros, palavra difícil. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogavam ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Apio e a 3 Vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Paulo em Roma. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhe disse: varões irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da ocasião dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles disseram: nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita que, por toda parte, é ela impugnada. Paulo prega em Roma. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição de testemunhos do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos e, havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e disse-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois,
conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Paulo, prisioneiro durante 2 anos. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e, com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus! Chegamos ao final do nosso bloco de 2 capítulos de livro de Atos 27 e 28. Damos continuidade depois com o resumo, mas antes disso eu gostaria de finalizar esse vídeo falando para vocês que aqui nós aprendemos que Deus protege no meio da crise. Aprendemos também que promessas permanecem e aprendemos que o evangelho nunca fica preso e a missão continua. Pegou a chave? Deus protege no meio das crises. Declara isso no comentário. E Atos termina sem um fim, pessoal, porque nós ainda estamos escrevendo o livro de Atos, porque a igreja continua e nós fazemos parte dessa continuidade. E a Gólida Celeste hoje é que se Deus prometeu, nem a tempestade cancela. Declara como um ato de fé no comentário: se Deus prometeu, nem a tempestade cancela. Aleluia. Pai querido, amado, muito obrigado por esse tempo, por esse momento, por esse dia, Pai. Tu és o Deus que sustenta na tempestade, quando o vento sopra forte, quando tudo parece perder o controle, tu continuas soberano. Ensina-nos a confiar como Paulo confiou. Dá-nos fé que permanece firme, mesmo quanto, Pai, ó Senhor, mesmo quanto o navio balança. Pai querido, que se estamos atravessando o mar revolto, que nós possamos ouvir a Tua voz dizendo: não temas, eu sou contigo. Que nada nos paralise, que nada nos cale, que nada nos impeça de anunciar a Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, assim como o Evangelho chegou a Roma, que ele avance através da nossa vida, que ele chegue e alcance o mundo inteiro, inclusive o meu país. Pai, que nós possamos procurar mais a Deus, mais de Deus e menos do mundo, que sejamos instrumentos vivos, corajosos, fiéis até o fim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe grande e poderosamente, você e toda a sua casa, sua família. Continuamos firme, continuamos com constância e continuamos, sobretudo, 100% com Jesus. O vídeo seguinte será o vídeo do resumo desses blocos que nós terminamos hoje. E depois damos continuidade no dia 51 de leitura com o livro de Romanos. Já prepara a sua Bíblia aberta no livro de Romanos. Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e edifica vidas.